Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 23, a parte 2. Antes de iniciar o estudo, eu queria que aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, é fácil, se inscreva. Se gostar, dê um like para que outras pessoas possam ter acesso ao vídeo. E toque no sino das notificações para que você possa receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós finalizamos com o sobrinho do apóstolo Paulo, chegando até um centurião e contando a situação de que estava sendo preparada uma cilada para o apóstolo Paulo, que estava naquele momento encarcerado, preso lá na fortaleza de Antônia. O que aconteceu é que o centurião levou a conversa até o comandante e o comandante resolveu ouvir o sobrinho do Paulo para saber do que se tratava. Vamos iniciar agora a partir do versículo 19. Então, o comandante tomou o jovem pela mão e, levando-o à parte, indagou-lhe: o que tens para dizer-me? O que ele revelou: os judeus combinaram solicitar-te que amanhã ordenes a Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram, sob pena de maldição, não comer nem beber, até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos, apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Então, o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse que lhe havia revelado aquilo. Em seguida, chamando 2 centuriões, determinou-lhes: preparai o destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia, ainda esta noite, às 9 horas. Providenciai também montarias para Paulo e levai-o em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu-lhe uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando intervi a seu favor com a tropa e o livrei, assim que soube que era um cidadão romano. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida deste homem, logo o enviei a ti, intimando também seus acusadores que apresentasse o caso contra ele diante de ti. E tomando Paulo, conforme lhes fora ordenado, os soldados o levaram durante a noite a Antipátride. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-lhe Paulo. O governador leu a carta e questionou de que província era ele. Ao saber que Paulo era da Cilícia, ordenou: vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também. E mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Veja bem, meus irmãos, olha o fato culminante aqui nessa passagem que a gente observou, que a gente leu, é que o apóstolo Paulo estava preso lá na fortaleza de Antônia, próximo ao templo em Jerusalém, porque os judeus estavam querendo prendê-los, matá-los.
matá-lo. Sendo que aqui há a soberania de Deus na vida do Paulo. Ou seja, os gentios, que são os romanos, né, através do comandante, dos centuriões, eles protegeram Paulo. Olha só, Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. E aqui a gente vê o exemplo. Deus protege os seus. Deus, quando Ele tem um plano na vida de cada pessoa, Ele coloca pessoas, mesmo pessoas ímpias, para que possa ajudar o seu. E aqui não foi diferente. O apóstolo Paulo, ele tinha um chamado de Deus, através de Jesus Cristo ressurreto, que era para que Paulo pudesse levar o evangelho a todas as nações, por causa do amor de Cristo, para que ele pudesse mostrar à humanidade a salvação no nome de Jesus Cristo, que ele tinha ido àquela cruz para que pudesse trazer a comunhão perdida lá no Jardim do Éden a todos aqueles que creem, que colocam a fé no Senhor Jesus Cristo, no Cristo que veio para nos dar a vida eterna. E quando o apóstolo Paulo aqui é levado lá da custódia, da fortaleza de Antônia, o comandante, quando ouviu o sobrinho de Paulo, ele diz: olha, não fala para ninguém, vou preparar os cavalheiros, vou preparar uma grande guarnição para que possa fazer com que os judeus não cometessem a cilada contra Paulo. Porque a cilada era o seguinte: esses 40 homens, eles estavam preparados para chegar até quando o apóstolo Paulo pudesse sair da prisão até o Sinédrio, até a reunião lá no Supremo Tribunal dos Judeus. Eles iam planejar que havia essa reunião, só que no meio do caminho eles iriam planejar, iam resgatar Paulo e matá-lo. Deus usou o sobrinho de Paulo, assim como Deus usa nos dias de hoje pessoas para que possam trazer uma palavra de conforto nas nossas vidas, para que possa falar daquilo que devemos fazer. E aqui o apóstolo Paulo foi protegido. Aqui houve a mão soberana de Deus na vida do apóstolo Paulo. E quando o comandante resolveu juntar 2 centuriões e levar cavaleiros, montaria, para levar toda a equipe saindo à noite, escondidos para que os judeus não pudessem ver, eles foram até a cidade de Antipátride. Essa cidade era tipo um forte militar, que ficava aproximadamente distante de Jerusalém, 60 quilômetros, e 40 quilômetros de Cesareia, que tudo era na província da Judéia. Cesareia era uma cidade onde o rei Herodes tinha construído um palácio para a época de férias, né? O governador, o rei, pudesse passar esse período lá em Cesareia, nesse palácio que agora era um pretório, agora é o local onde havia julgamentos. E aqui a gente vê que o planejamento da saída de Jerusalém até Cesareia, eles pararam nessa cidade de Antipátride. Antipátride era uma cidade que foi construída pelo rei Herodes o Grande, em homenagem a seu pai, que tinha o mesmo nome. Lá eles dormiram e retornaram uma parte da cavalaria, e outros conseguiram seguir até chegar em Cesareia. E lá em Cesareia, ele foi ouvido pelo governador Félix. Esse Félix, a história muito interessante desse governador, é que ele era o primeiro ex-escravo que agora era governador de uma província romana. O interessante de tudo aqui é que o apóstolo Paulo, assim como os seguidores de Cristo naquela época,
continuavam sendo perseguidos principalmente pelos judeus. Mas o Jesus Cristo já tinha falado, olha, aqueles que não querem ver a luz, eles estão nas trevas. E quem quer conhecer se uma pessoa realmente está com Deus, você tem que olhar o fruto daquela vida. E o fruto, a gente sabe que o fruto que vem do Espírito Santo de Deus é o amor, é a alegria, é a benevolência, é a misericórdia, é a mansidão, é a paciência. Nisso, esses judeus mostravam que eles eram filhos das trevas, filhos de Satanás, como Jesus falou para eles na época em que ele esteve presente. Mas Deus continua tendo misericórdia do seu povo. Deus continua procurando e chamando as pessoas ao arrependimento de pecados. Deus elege, Deus escolhe e Deus chama aqueles seus para que possam se arrepender dos seus pecados e entregar a vida ao Senhor Jesus para que tenha vida em abundância e vida eterna. Porque nos dias de hoje a gente continua vendo que a perseguição aos cristãos continua. Muitos cristãos são perseguidos por causa do amor a Cristo. E aquelas pessoas que muitas das vezes se acham cristãs, ficam falando mal dos seguidores de Cristo, na verdade ficam julgando e não olham o que tem no olho, a trave que tem no olho, como Jesus falava para os hipócritas, que eles gostam de julgar, mas não olham para si. E o apóstolo Paulo aqui, ele foi conduzido até essa fortaleza, uma proteção, quer dizer, o apóstolo Paulo, que também era judeu, estava levando a mensagem do evangelho, estava sendo perseguido pelos próprios judeus. Ou seja, o inimigo, ele age na vida das pessoas, ele tenta de todas as maneiras enganar. Ele é homicida desde o princípio. Não há verdade em Satanás. Ele vai ter, muitas das vezes, ele age dentro de um sistema religioso para que as pessoas possam confundir. Mas Cristo Jesus já preparou a sua igreja na época que esteve aqui, dizendo para que todos se preparassem, porque a gente vai ter que conviver com esse tipo de gente. Temos que saber separar o joio do trigo. Temos que saber separar quem está na luz e quem está nas trevas. Aquele que está na luz procura mostrar o seu testemunho de vida através de suas ações, através do amor de Jesus Cristo. Aqueles que estão nas trevas, eles fogem da luz porque eles não querem que seus pecados sejam mostrados. Portanto, meus irmãos, essa mensagem é para que nós possamos nos libertar de todo esse mal que muitas das vezes está acontecendo diariamente nas vidas das pessoas. Nos dias de hoje, a perseguição é grande contra a igreja de Cristo. Mas as pessoas têm que procurar se libertar onde? Na palavra de Deus, nas Escrituras. Jesus trouxe até nós a sua mensagem da salvação. Ele foi àquela cruz, não foi em vão, mas foi para morrer por mim, por você, por toda a humanidade. Mas para isso, você tem que procurar se arrepender dos seus pecados, confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e ter essa comunhão plena com Ele. A cruz não foi de graça. A cruz, quando Jesus derramou o seu sangue, aquele sangue derramado ali foi para nos resgatar do amor perdido. Mas agora, em Cristo Jesus, somos salvos pela graça, não por obras. Então, finalizando essa mensagem, a reflexão que tiramos é que procuremos sempre estar sabendo quem é que está nas trevas e quem é que está na luz. Quem são nossos irmãos em Cristo
E quem são os nossos, quem são aquelas pessoas que estão nas trevas, que querem o fim da igreja de Cristo aqui na terra. Procuremos andar na luz e procuremos mostrar, através do nosso testemunho de vida, o que é ser um cristão de verdade. Através, não da boca, mas na vida que a gente mostra para as pessoas que estão aos nossos lados. Procuremos ser luz e sal na terra. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que teu Santo Espírito continue a agir nas nossas vidas e nas vidas daqueles que ainda não te escolheram, Pai. Que o Senhor possa estar tocando no coração dessas pessoas para que elas possam entrar e conhecer a graça que ela é irresistível e poder estar em comunhão contigo e com os irmãos em Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.